Boa tarde, pessoal. Testando aqui. Tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, queria parabenizar o evento, com o licitantes, o Rodolfo, a Sônia, por tudo que eles estão montando nesse mercado. É o segundo evento, um grande evento, que a gente tem a oportunidade de debater com vocês um pouco mais sobre os fornecimentos públicos, os contratantes do governo. E eu espero, nesse momento, dividir um pouco com vocês parte do que a gente vive no dia a dia, que é o seguro garantia. Entrar um pouco mais profundamente na cláusula de retomada, a nova lei de licitações 14.133, que já começa em 2021, mas de fato entra em voga a partir de dezembro. Vai ter bastante mudança na contratação pública e, por consequência, no seguro-garantia, que nasceu a partir disso. A Sônia de manhã mencionava um dado interessante, me chamou a atenção, né? No primeiro semestre foram 86 mil contratações com a nova lei. Eu não tinha esse dado, não tinha essa sensibilidade, é evidente que ainda é um percentual menor da 8666 de 93, bastante tempo atrás, 30 anos atrás, mas de fato já é um começo desse novo ambiente e dessa nova mudança. Pessoal, o meu objetivo com vocês é, uma vez mais, trazer a história do seguro-garantia, o impacto que a gente pode ter no mercado a partir dessas mudanças da nova lei e, de alguma forma, trazer para vocês a facilidade que é contratar. Eu sei que muitos de vocês, de fato, têm empresas, fornecem ao governo, contratam suas licitações, seus produtos, muitos utilizam calção, alguns já conhecem o produto em mais profundidade. Então, eu espero, de alguma forma, acompanhar vocês comigo ao longo desses próximos 40 minutos. Vamos lá, começando um pouquinho, rapidamente me apresentando, né? Acho que aqui, alguns segundos, contando um pouco a minha história. Eu sou Guilherme, vice-presidente da Junto Seguros, era atual J. Malucelli Seguradora. Então, talvez vocês tenham alguma similaridade, para quem já conhece o produto, com a J. Malucelli, uma empresa que nasceu em 92, em 95 a gente começa a falar de seguro-garantia de uma forma mais enérgica. Eu sou engenheiro de formação, tenho MBA no INSPER, e eu estou na companhia há praticamente 14 anos. Então, para mim, uma vez mais, é uma forma que eu respiro o meu dia a dia, e eu queria compartilhar um pouco com vocês a história desse nosso produto. Vamos lá, começar do começo. Esse é um ponto interessante, porque ainda estando há 14 anos em contato com esse produto, no momento que eu comecei a pesquisar um pouco mais a história e, de fato, a documentação que existe a partir dela, eu me surpreendi. Eu não tinha a convicção clara do nascimento do seguro-garantia e o seu motivo. Eu acho que, principalmente, o motivo vai conectar muito a gente. O porquê que a gente, como, muitas vezes, fornecedores do governo e também como moradores do nosso país, devemos esperar mais do produto e como que ele pode, a partir, uma vez mais, da nova lei de licitações, nos ajudar. Ajudar que a gente não tenha mais tantas obras paradas como a gente tem. Basta... Aos que vieram de longe, aí eu sei que bastante gente não é de São Paulo, basta andar nas ruas que vocês percebem a quantidade de projetos inacabados aqui. Então eu vou trazer um pouco também isso para vocês e do motivo da existência desse produto. Vamos lá, século XIX, não quero perder muito tempo aqui nesses pontos em específico, mas é legal dar um onboarding a todos, né? 1837 começa a falar efetivamente sobre a figura do fiador, do garantidor, daquele que vai dar a garantia daquele objeto contratual. Então a gente tem o primeiro registro nos Estados Unidos, 1837, do nascimento de algo que veio a se tornar o seguro-garantia, mas ainda muito distante, efetivamente, do produto como ele é. Então, a similaridade é muito pequena. No entanto, já se falava naquela época sobre a figura do fiador, do garantidor de uma obrigação contratual, e, obviamente, nasceu a partir do objeto público, né, das contratações públicas. 1893, século XIX ainda, a gente tem aí sim, de fato, a primeira seguradora, que se especializa no seguro-garantia e começa a comercializar. Uma empresa americana, os Estados Unidos, vão ver, ele tem uma maturidade do produto muito maior do que o Brasil, e a gente tem a Fidelity Insurance Company como sendo a primeira seguradora, de fato, a focar no seguro-garantia. Na sequência, eu quero trazer um pouco para vocês o histórico de como isso nasceu nos Estados Unidos e por que nasceu. O governo americano começou a soltar muita licitação, não é diferente no Brasil, e começou a ter seus contratos não performados. Obras inacabadas, fornecimentos não executados, prestação de serviço não realizada. Então, o que a gente vive, uma vez mais, no nosso país, não foi diferente há um século atrás nos Estados Unidos. E eles, de prontidão, se anteciparam e começaram, efetivamente, a solicitar o seguro-garantia. Um dado que eu vou explorar à frente com vocês com um pouco mais de profundidade, mas é legal antecipar, dados de 2021. 2021 houveram no Brasil aproximadamente 930 mil licitações públicas, sejam municipais, estaduais, federais, 930 mil. 10% delas, somente 10% delas, o Estado solicitou, o Estado, o município, o órgão competente, solicitou algum tipo de garantia. 10%. 90% do que hoje o governo contrata não exige nem calção, nem fiança bancária, nem seguro-garantia. E é um problema que os Estados Unidos viu há um século atrás e a gente ainda vive nisso. Então, esse é um ponto importante para que
vocês possam entender o impacto do produto e como a gente pode ter um benefício nas entregas dos nossos contratos dentro do nosso país. Trazer um pouco de história, de uma forma um pouco mais material aqui, que a primeira obra foi garantida por um seguro-garantia. Então, em 1931, a gente tem a represa Hoover, é uma represa, está aqui na foto efetivamente, como ela é. É uma represa que ela foi, naquele momento, licitada pelo Estado, em 1930. Era uma obra de 50 milhões de dólares. No momento atual, a gente poderia tranquilamente afirmar que seria algo acima de bilhões de dólares, né, pela complexidade, pela construção. E pelo momento, né, é quase 100 anos atrás. E naquele momento o Estado pensa, é uma obra muito complexa, até hoje a maior represa dos Estados Unidos, eu vou solicitar o seguro-garantia, que já era algo de alguma forma solicitado ao mercado, mas em pequena escala. E é a partir daqui que a gente vê o produto efetivamente crescendo. 10% foi a garantia que o Estado solicitou no produto a partir desse contrato. Então, um contrato de 50 milhões de dólares para executar essa obra, o tamanho dessa obra. 10%, ou seja, 5 milhões de dólares, foi a garantia que as seguradoras, foram várias à época que se juntaram para prestar esse seguro. 10%, por consequência, 5 milhões de dólares, é o valor que foi garantido. Essa obra foi bem executada, ela não teve nenhum problema na construção, e ela é hoje um artifício importante de visita, de turismo, e também uma importante obra de infraestrutura no Estado americano, né? Deixando de lado um pouquinho a história, vamos mergulhar no nosso país, Brasil. Aqui eu quis referenciar onde a gente nasceu, onde o produto nasceu e por que ele nasceu. Como é que foi a história desse produto no Brasil? E talvez quem de vocês não tenha o conhecimento, mas de alguma forma, uma vez mais, tenham contratos de governo, a gente está com o stand aqui do lado, conversem com a gente, percebam, conheçam o produto. É um produto barato, fácil para todas as empresas. No Brasil ele começa em 60, na década de 60. Vejam que é 30 anos depois da primeira obra grande já executada no governo americano. As primeiras conversas iniciam-se, mas somente com a atual lei das licitações, ou eventualmente a antiga lei das licitações, a gente está naquele período de adequação entre a antiga lei e a atual, a 8666 lá em 93, ela começava a trazer uma regulamentação ao produto. Então, a 8666 falava o seguinte, de que poderia haver algum tipo de caução nos contratos públicos, seja eles depósito em dinheiro, fiança bancária, seguro-garantia, conta garantida e etc. Então, o seguro-garantia aparece, pela primeira vez, uma forma regulada dentro das contratações públicas, em 93, na Lei das Licitações 8666, que uma vez mais é atual, antiga, a gente tem esse período aqui de transição entre uma lei e a outra. Falando um pouquinho da J. Malucelli, aqui é um slide só para vocês perceberem o gancho entre o nascimento da nova Lei das Licitações, né, da antiga Lei das Licitações, 866, regulamentação do produto, e nós. A única J. Malucelli Seguradora atual, Junto Seguros, nasce nessa história. Então, em 92, a gente começa as operações, uma seguradora controlada por um banco local, chama-se Paranabanco, um banco local no estado do Paraná. É um banco de 45 anos hoje de atuação. Percebe-se de que que começou no foco de vida, ramo elementares, alto. Percebeu-se muito rapidamente que não era possível competir com os grandes bancos, na época Bamerinos, Banco Nacional, bancos mais antigos que não estão mais aqui, eventualmente tiveram suas fusões ou mudanças de posicionamento. Percebeu que não era possível competir com eles e a gente sair do mercado. Então, a J. Malucelli Seguradora, ela sai do mercado em 94 e ela volta no mercado em 95 com o seguro-garantia. Desde então, desde 95, é a única seguradora exclusiva somente no seguro-garantia. A gente tem um segundo produto que é o fiança locatícia, é um começo de produto, mas a gente faz e respira e vive o seguro-garantia há 27 anos. E esse é o nosso negócio, é o seguro-garantia. 2008, rapidamente aqui, a gente tem o mercado de resseguros abrindo, quebra do monopólio do IRB. Para quem gosta um pouco mais do mercado, conhece um pouco mais do mercado e o produto, percebe que foi uma transição bastante relevante no conceito de abertura a mercado. Não é tão diferente do que a gente tem hoje no Open Finance, Open Insurance. Talvez o Open Reinsurance, à época, foi algo parecido. Que você abre o mercado com um pouco mais de competitividade para players menores poderem também ter o benefício do uso do produto de seguro-garantia por intermédio dos resseguradores. 2011, a J. Malucelli, à época, se associa a uma seguradora chamada Travelers. A Travelers é a maior seguradora do mundo no produto seguro-garantia. Eles são a segunda maior seguradora do mundo em ramos gerais. Então, uma companhia bastante grande. O seguro de automóvel, eles inventaram, a Estátua de Liberdade, eles têm um seguro. O Titanic, eles fizeram a garantia na época. Não foi uma garantia, evidentemente, de sucesso, mas é o histórico que eles trazem. A primeira migração, né, a primeira vez que o homem foi à Lua, Apollo 1, Neil Armstrong, eles também fizeram seguro, mais uma falha. Então faz parte de tomar risco, efetivamente. Tem horas que você prevê em qualidade, tem horas que não.
Na sequência 14, a JBLCL entra na Colômbia, compra uma seguradora, e a gente tem muitos contratantes brasileiros que, quando vão à Colômbia participar de uma licitação, nos ligam, conversam conosco, clientes nossos que participam disso aqui efetivamente. Em 2018 muda-se a marca, a gente reposiciona a nossa companhia, acionistas permanecem os mesmos, traz mais tipo de tecnologia para a gente poder, no final eu vou trazer para vocês, para que seja possível emitir apólice de seguro-garantia 24 horas, em poucos minutos, a qualquer empresa. Há pouco eu estava no stand conversando com o pessoal de vocês, que não sei se estão aqui conosco, mas trazendo um pouquinho da urgência, que muitas vezes os contratantes públicos perdem suas licitações, estão com tudo pronto para participar. Perdem por falta de prazo de apresentar uma seguro-garantia, ou uma fiança bancária, ou um calção, que possa habilitar essas empresas a participar. E perdem pela morosidade do processo, pela dificuldade de se contratar um seguro. Depois, em 2018, a gente lançou uma plataforma que possibilita a contratação em até 3 minutos, em qualquer dia da semana, inclusive finais de semana. Não é incomum, domingo, 8 da noite, ter gente contratando seguro-garantia, uma lição que vai acontecer na segunda-feira de manhã. Então, a gente trouxe essa possibilidade para, de alguma forma, trazer a escala do produto e poder assistir todos os contratantes que, de alguma forma, decidiram de última hora a participar. A Junto está ali para falar, opa, vem cá, domingo, 8 da noite, eu estou aqui, estou com você. 3 da manhã também. Então, a gente tem essa ferramenta que possibilita e, uma vez mais, convido vocês a quem tiver interesse, a aprofundar conosco. Em 21, aí um dado de mercado, né? É legal trazer um pouco da dimensão desse mercado, da segurança desse mercado. A Junto ultrapassa uma barreira importante de faturamento da companhia. Isso é chave para que a gente possa se possibilitar cada vez oferecer melhores serviços ao mercado, mais velocidade, mais escala, cada vez mais inteligência também. Falar um pouquinho da Junto Seguros. Aqui é um vídeo rápido, 1 minutinho, só para vocês acompanharem essa transição. Quem é a Junto Seguros? Hoje somos 400 colaboradores, 400 colaboradoras que estão presentes em todos os estados do país, somado à Colômbia, que eu há pouco comentei, à disposição de vocês. E cada vez mais a gente quer que aqueles 10% de solicitação de produto seja maior. Que a gente possa ter o Brasil contratando mais tipos de garantia. Pode até não ser o nosso seguro, a gente espera que sim. Mas se for uma fiança, se for um calção, é alguma coisa. E quando a gente olha a quantidade de obras inacabadas, a quantidade de investimento que está sendo deixado nas ruas e, por consequência, se tornado entulhos, a gente percebe que tem um problema um pouco mais grave. Então, um pouquinho da Junto Seguros aqui, para que vocês possam conhecer, em 1 minuto, quem que é a nossa companhia. Legal. Queria trazer um paralelo, rapidamente, com um comentário que o Márcio, no momento que ele me chamava, ele trouxe, e que no vídeo ele fica bastante evidente, né? A Junto Seguros, a empresa mais antiga do mercado, a que mais tem poder de escala. A gente emitiu para 70 mil empresas ao longo de 30 anos, praticamente 30 anos, 27, 28 anos de história, 70 mil empresas. Quando e o time comercial da companhia senta e pensa muito nisso, né? Quando a gente olha a quantidade de empresas que tem no Brasil, dados de 2022, olha que, excluindo microempresas ou empresas que, de alguma forma, já estão num processo de encerramento do seu CNPJ, então, empresas que pagam impostos, empresas ativas, contribuindo para o nosso Estado, são mais de 4 milhões. Então, são mais de 4 milhões de empresas e todas elas, em algum grau, poderiam ter um seguro-garantia. Não necessariamente só de vincado à licitação. Qualquer contrato, e eu vou entrar na sequência um pouquinho mais detalhes sobre, pode ser solicitado no seguro-garantia. Então, vocês são empresários, trabalham em companhias que, de alguma forma, têm seus contratos, percebam que também é possível utilizar esse produto
E como é um mercado pouco aproveitado ainda que seja um mercado que cresce bastante, torna-se uma expressividade maior, uma vez mais, são 70 mil empresas num horizonte de 4 milhões e meio que poderiam ser, de alguma forma, clientes do produto, né? Entrando aqui um pouco sobre o que é o seguro-garantia. Isso é uma coisa interessante. Eu sou casado há 6 anos. Minha esposa até hoje pergunta para ela o que eu faço, ela fala que não sabe. Então, o produto não é um produto fácil. É um produto complexo. E ele muitas vezes é mais complexo porque ninguém quer sentar 30 segundos com você para entender o que o produto de fato entrega, né? O seguro-garantia na prática, se a gente for num elevador, né, que eles falam hoje, o elevator speech, naquele discurso de elevador de 30 segundos, e contar o que é o seguro-garantia. É a garantia de 2 contratos. Então, vou dar um exemplo aqui da Conlistação. Quando alugou esse espaço, ele falou, olha, eu quero a iluminação assim, quero espaço arejado, ar-condicionado, e se não tiver da forma que eu quero, eu vou ter um prejuízo no meu evento de R$5.000. Então, eu quero que faça essa contratação aqui de um produto que garanta que ele vai estar da forma, efetivamente, vocês podem enxergar aqui. Nessa simplicidade, poderia existir, sim, um seguro-garantia exatamente da forma que eu coloco a vocês, que garante a entrega daquele objeto. Um objeto público numa licitação, objeto de um fornecimento, de uma concessão de uso de espaço, qualquer contrato entre 2 partes, seja em empresas privadas ou públicas, poderia ter um seguro-garantia que vai aproximar a tranquilidade de que aquele objeto vai ser contratado ou o prejuízo a partir daquela não entrega correta, reembolsado. Então, esse é um ponto importante. E aonde que o mercado efetivamente se apoia, né? Licitações públicas, parte de tudo que a gente tem falado aqui na manhã, sobretudo, e falaremos nos próximos dias. Judicial, esse é um ponto importante, vou dar um exemplo rápido e simples, né? Uma empresa que tem uma ação judicial de um ex-colaborador. Ela não concorda com o que está sendo debatido ou eventualmente solicitado naquela ação. Naquele momento, ela pode falar, vem cá, eu quero discutir. Eu não concordo com as férias aqui atrasadas que está sendo citado. Nesse momento, ela pode contratar um seguro-garantia, apresentar em juízo, em vez de fazer um depósito, e discutir com o juiz, ao longo do período do processo. Então, não precisa efetivamente depositar o dinheiro, né? E aí a gente tem também esse mesmo objeto no judicial para garantias tributárias, discussões um pouco maiores, enfim. Como funciona o produto? Aqui, rapidamente, quero compartilhar com vocês que é um produto, e não é à toa a nossa logo, né, com as 3 bolinhas. O produto envolve 3 partes. Uma delas é a seguradora, que presta a garantia. O que a gente chama de tomador, dentro do nosso vocabulário. O tomador é a empresa que tem a obrigação de contratar aquele produto. Então, imaginando que uma empresa que vai participar de uma licitação, ela é tomadora, ela fala, eu preciso de um produto de seguro-garantia para que eu seja habilitado efetivamente à participação daquela licitação. E o segurado, público ou privado, é quem tem o benefício do produto. Então, percebam que é um vínculo aqui, é uma tríade entre 3 partes, evidente, onde a seguradora contrata um produto a partir de um tomador, então o tomador solicita para a seguradora, mas ele não tem o benefício daquele produto. E aí que fica tão complexo explicar efetivamente o que a gente faz, porque no seguro de carro eu contrato para mim. Vocês certamente não é diferente. No garantia, não. Você contrata para alguém. Você precisa contratar, porque é uma exigência contratual, mas você contrata para alguém. E esse alguém é que tem o benefício efetivo do produto. Então, aqui a gente entra no mercado tradicional, judicial, eu há pouco comentei um pouquinho desses 2 mundos aqui. Os benefícios, acho que eu trouxe bastante deles, né? Garante a pré-habilitação. É um produto barato. Então, compara com a taxa de juros atual, 13,75%. O seguro-garantia dificilmente passa de 3%, 4% do custo por ano. Então, é uma apólice de R$1.000, dificilmente vai pagar mais do que... Existe um prêmio mínimo evidente, né? Vou dar um exemplo um pouquinho maior. Então, a apólice de R$1 milhão, dificilmente vai ser pago algo superior a 6, 7, 8 mil reais sobre uma apólice de R$1 milhão. Então, efetivamente, é um produto barato, que traz uma sensibilidade clara para as empresas. Quando compara-se com confiança bancária, nem se fala. E depósito, então, deixa o dinheiro guardado ali numa aplicação financeira, que você vai ter o rendimento desse valor muito maior do que o pagamento do prêmio do produto. E um ponto importante, que eu acho que é o ponto que, como todo empreendedor, empresário, ou eventualmente executivo de companhias, que está ali naquela linha de orçamento das companhias, é o ponto que mais impacta é aqui, linha de crédito. O banco, quando você contrata uma fiança bancária, ela vira uma dívida. No teu balanço lá aparece, empréstimo e financiamento. Você tem uma dívida no teu balanço financeiro. Ainda que não seja um dinheiro no bolso, é um crédito que você contratou para um outro fim. O seguro-garantia, ele não é um instrumento caracterizado como dívida, não é o Jusbacen que olha e regula isso aqui. É uma regulação apartada da Superintendência de Seguros, que é a SUSEP. Então, quando você contrata seguro, aparece somente uma despesa, que é o pagamento do prêmio só. Vocês não vão ter, por consequência, uma oneração financeira no balanço de vocês. Vai aparecer dívida lá. Eu acho que esse é um principal ponto. Assim, o balanço não fica machucado com dívida.
A gente tem essa só despesa do produto, evidente, e ele não aparece mais em uma das linhas. Isso é importante, porque muitas vezes uma companhia deixa de ser habilitada num processo de contratação, público ou privado, por uma exposição, uma alavancagem financeira, que o seguro-garantia, de alguma forma, afasta. Né? Quero falar um pouco no dado que eu trouxe rapidamente. Né? À direita aqui a gente tem um gráfico de densidade. Então, a todo o time da Comunistação, que nos ajudou muito. Obrigado por terem compartilhado conosco as informações e nos ajudaram a montar isso aqui. Como eu disse, em azul, que a gente chama de Blue Ocean, o Oceano Azul, é a quantidade de oportunidade que se tem, para nós, oportunidade de emissão de seguro, para o nosso país, de fato, estar mais protegido. Em amarelo, é a quantidade de licitações que exigem seguro-garantia, calção, fiança bancária, formas de garantia num contrato. E aí entra os 10% que eu comentei há pouco. 90% das contratações públicas, a grande parte delas municipais, não exigem nada. Ah, mas um contrato pequeno, um fornecimento simples, num município pequeno. Se não der certo, é um prejuízo. O município pequeno tem uma verba menor também para atuar, para contratar, para exigir suas licitações. Então, existe uma falta de segurança muito diferente. Os Estados Unidos é próximo de 100%. Aí. Os Estados Unidos é próximo de 100%. Esse é um ponto importante. Um país mais maduro, que dificilmente você vê obras inacabadas. Quando vê, normalmente tem uma discussão judicial entre o governo e a companhia, por algum debate de que o repasse não foi feito no financiamento, as verbas do Estado não foram apresentadas. A gente tem 90% de segurança a buscar. E eu acho que é legal chamar isso aqui, porque muitos de vocês estão perto dos órgãos competentes e contratantes. É evidente de que pode imaginar num ambiente mais individual ou singular, mas eu vou estar incentivando ele a me ter um custo. É um custo baixo. A gente vai estar incentivando a que não tenha 30% das obras do Brasil inacabadas ou paralisadas em qualquer contratação anual. Então, isso aqui é um ponto importante que, para nós, nos motiva a trabalhar cada vez mais duro, e eu tenho certeza que mexe no dia a dia de vocês também, de alguma forma. Aí, vamos lá. Qual o perfil de empresa para contratar um produto? Guilherme, muito bem, legal, você falou até agora, super bacana. E eu consigo contratar? Quão difícil é, né? Eu há pouco falava da plataforma digital que a gente contrata em poucos minutos. Eu vou trazer uma imagem dela rapidamente nos slides à frente. Qualquer empresa pode contratar hoje, pessoal. Qualquer empresa com duas exclusões aqui. Uma empresa e aí dentro da Junto. No mercado tem outras formas de adequação e elemento de risco. Vou falar um pouco da nossa casa. Empresas que têm no mínimo 2 anos de CNPJ constituído, não é uma empresa que efetivamente nasceu ontem, o seu próprio CNPJ, então tem que ter alguma atividade ao menos há 2 anos e não pode ter pendências de Serasa. Pode, lógico. Uma empresa grande que tem um valor pequeno se torna irrelevante. O meu conceito é de que não pode ter uma grande exposição de pendências de Serasa ou eventualmente alguma pendência financeira. Então aqui é o único ponto que seria uma excludente da minha afirmativa aqui, da minha afirmação de que qualquer empresa pode efetivamente contratar o produto. Então, nos experimentem, tentem, vocês que têm a vontade de contratar e querem aprofundar melhor, só o CNPJ a gente entrega o resto. A gente fala se tem limite de crédito, se dá para contratar, como funciona. Tamanho do mercado de seguros, vou rápido aqui também, eu sei que é mais temas para, de alguma forma, acompanhar vocês nessa história. O mercado de seguro-garantia está dentro do que a gente chama de riscos financeiros, a gente vê a dimensão desses produtos. É um mercado que há 3 anos atrás era inferior ao habitacional de transportes. Então, a velocidade de crescimento do seguro-garantia tem sido muito maior do que os demais produtos. É o produto que mais cresceu em termos de receita nos últimos 8 anos. Então, proporcionalmente, nos últimos 8 anos, consecutivamente, é um produto que quase dobrou de tamanho, triplicou de tamanho em 8 anos. E dentro do risco financeiro, que é um mercado de 6,5 bilhões de reais, a gente tem um seguro-garantia. 3,5 bi dos 6,5, então um pouquinho mais da metade, 64%. Hoje é cobertado efetivamente pelo seguro-garantia. Importante porque é mais conhecido, muitas vezes, o próprio seguro de crédito, a gente escuta falar mais sobre, é mais do nosso dia a dia, o garantia é menos. Então, por isso eu quis provocar para falar, ainda que ele seja um seguro menos conhecido por talvez parte de vocês, eu tenho certeza que as pessoas que eu converso ainda conhecem um pouco, ele é um produto grande, é um produto que tem crescido bastante. Aqui um pouco de evolução, só para, de alguma forma, não sair como mentiroso aqui no meu comentário, que é o mercado que mais cresce, está aqui é verdade, é um mercado que 2014, a gente tinha 1,3 bilhão de tamanho, hoje é 3,5, então quase que triplica o tamanho de mercado, efetivamente em 8 anos. E se pegar isso num composto aqui, a gente tem aí um crescimento de 40%,
30%, 40% ao ano. Então é bastante relevante, é algo bastante estável aqui. E chega a ser, no mercado de seguro tradicional, um mercado exponencial, um crescimento exponencial. Vou entrar na minha pauta. Eu acho que esse é um ponto legal para trazer a vocês um pouco da história. Por que eu trouxe tudo aquilo? É justamente para evidenciar o motivo da nova lei de licitações falar tanto, efetivamente, de seguro-garantia. São 2 artigos que eles entram em profundidade no seguro e vai mudar o mercado. Vai mudar o mercado, vai trazer benefícios para o nosso país. E a gente começa a se aproximar um pouco do que a gente vê lá fora. Como eu disse, mercados maduros, como os Estados Unidos. Cláusula retomada. O que é cláusula retomada? Vocês vão escutar muito isso. Eu há pouco conversava com um grande colega nosso aqui da Junto, se aquelas 86 mil contratações que já ocorreram esse ano, no primeiro semestre, referenciado pela nova lei de licitações, na 14.133, se ela já tem em algum momento o seu clausulado na cláusula retomada incluída. Então, muito provavelmente, todas essas contratações públicas que já foram regidas pela nova lei, elas não tiveram ainda um seguro-garantia solicitado. Volta àquele problema da densidade que eu mostrei há pouco. Então, a gente não conseguiu experimentar, muito provavelmente, eu vou confirmar esse dado, mas é o que a gente escuta, que a gente não conseguiu experimentar ainda a cláusula retomada no mercado de seguros. A cláusula retomada nada mais é do que o step-in rights. Lá fora é conhecido o step-in rights, é o direito de step-in, que a gente chama. Na prática, é muito utilizado em projetos de project finance. Instituições e bancos, quando eles vão emprestar um dinheiro para execução de um contrato, uma obra, seja de infraestrutura, imobiliária, etc., muitas vezes eles solicitam um rol de garantias. Eu quero eu quero aval dos sócios, eu quero o balanço da empresa como garantia, eu quero uma aplicação financeira no valor menor do valor emprestado, que fica numa conta reserva, e eu quero uma cláusula de step-in. Eu quero o direito de retomada, efetivamente, dessa pólice, desse contrato. Né? Então, o direito de step-in fala isso. Ele fala assim, se tiver algum problema, a seguradora, o banco, ou eventualmente o contratado, pode entrar e resolver aquele contrato e executar aquela obra. Isso é o step-in como um todo. Onde é que ele entra na nova lei de licitações? 2 artigos, como eu mencionei. Artigo 99 fala o seguinte, vou ler com vocês. Para contratações de obras ou serviços em contratos considerados de grande vulto, ou seja, contratos acima de 200 milhões de reais, o valor correto é 216 milhões e uns quebrados, então eu estou trazendo 200 milhões de reais, é o que é considerado grande vulto, poderá ser incluído no seguro-garantia a cláusula retomada no contrato. Guilherme, só nos grandes? Não, todos podem. É que os grandes, existe uma exigência maior, ou um incentivo maior por parte do Estado. Ponto importante, né? O seguro-garantia hoje, e esse é um ponto falho do nosso país, e ele é assim até então, isso deve mudar. Ele sempre garantiu 5 ou 10%, ou 5 a 10% dos valores dos contratos. Então, uma obra de 100 milhões, por hipótese, o seguro-garantia era de 5 ou 10, o que foi lá em 1930 nos Estados Unidos, naquele exemplo que eu trouxe a represa. Num contrato de R$1 milhão, igual, 5 ou 10, enfim, isso não mudou. Na nova lei, fala de que isso é uma competência, uma faculdade do órgão em definir, do órgão contratante. Né? A nova lei fala de que poderá ser contratado um seguro até, ou até subjetivo, porque pode ir do 0 ao 30, mas até 30% do valor de face do contrato. É um grande avanço. E aqui entra para nós um desafio muito grande com o mercado, porque as empresas não crescem 3 ou 6 vezes, né? No exemplo de 5 a 10% para 30%. Só que as seguradoras vão assumir 3 ou 6 vezes mais risco. Então a seguradora entra em campo e ajuda que essas obras não tenham suas corrupções como existiram, como existem, é evidente, as obras inacabadas como a gente tanto enxerga. Né? O segundo artigo que é citado, a cláusula tomada no seguro. Artigo 102 da nova lei fala o seguinte, a seguradora poderá ter acesso às instalações do projeto, acompanhar a execução do contrato principal, ter acesso à auditoria técnica contábil, requerer esclarecimentos do responsável técnico e, por consequência, solicitar detalhes desse contrato de uma forma parcial ou integral. A seguradora nunca pôde colocar o dedo nessas obras, porque ela era uma parte muito pequena do todo. Com 30% de exposição, ela vira uma sócia, uma interveniente no ente daquele contrato e responsável, por consequência, da entrega daquilo ali perante o órgão. E aí que entra um pulo do gato importante na nova lei, que é isso aqui. A seguradora ela tem 2 escolhas no momento que tem um contrato paralisado. Então, a companhia não conseguiu entregar aquele contrato, ela quebrou por qualquer eventualidade. A seguradora entra no contrato e fala, olha, você performou 30% da obra aqui, está cheio de entulho, tem maquinário, e aí? Ou ela entra, subcontrata alguém e executa aquele contrato, que depois vai ter que ser aprovado na sua execução pelo órgão, vem cá, a obra está pronta. Ou ela paga o valor integral da IS. Então, no passado, ou eventualmente na atualidade ainda, 8666, diz o seguinte, a seguradora paga o valor. Até porque o valor é 5 ou 10%, é pouco.
5, 10% mal dava para pagar as custas trabalhistas de uma eventual revisão contratual, pela quantidade de colaboradores que muitas vezes estão nesses campos de obra, né? São milhares, muitas vezes participam de grandes obras, ou eventualmente obras menores também, subcontrata terceiro para execução. E eu acho que esse é um ponto importante, né? Esse benefício aí, de novo, pensando no nosso Brasil, a gente tem mais segurança e previsibilidade nas entregas, a gente vai ter um skin in the game, né? Uma pele no jogo, ali, uma vontade da seguradora de estar mais perto, justamente porque ela vai ter 6 vezes mais risco, ou poderá ter 6 vezes mais risco. Então, as análises, as substituições de risco vão ser muito maiores. O governo, isso é sim ou sim, é um fato, né? Uma situação fatídica. O governo vai ter mais contratos entregues. Essa quantidade inacabada ou pouco performada vai mudar, isso é um fato. Então, logo a gente consiga ter mais exposição por parte do mercado de segurador, ou eventualmente fianças. É evidente que aqui eu estou concentrando o nosso nicho, mas a própria defesa bancária também vai precisar apresentar uma equivalência dos 30%, no meu exemplo pontual, né? E aqui um pouco do motivo. Trouxe em palavras, mas vou evidenciar com vocês em dados. São dados assustadores, e a gente tem acompanhado eles de perto, até para trazer o nosso time para perto. Pessoal, olha o tamanho do problema que a gente vive. Como é que a gente pode fazer diferente aqui? Vamos sentar com os municípios, sentar com os estados, vamos tentar criar um pouco desse ambiente, um pouco mais seguro para o nosso país. Vou explicar o nosso gráfico aqui, é uma fonte do Senado Federal, efetivamente, novembro de 22, é a data atualizada desses dados. Aqui a gente tem a quantidade de obras que foram licitadas ou estão em andamento pelo Estado, aqui estamos falando nível Brasil, né? Estado federal. 30 mil das 88 mil obras estão paralisadas. 900 bilhões foi o total investimento, e aí estamos falando de dados de 18 a 22. Então percebam aqui que são 4 anos que a gente tem 900 bi investido pelo governo, ou repassado pelo governo, pequenos e grandes contratos, grandíssimos contratos, pequeníssimos contratos, nos dois extremos. 30 mil dessas 88 mil obras estão acabadas. Quando a gente pega ano a ano aqui, percebam, o que está em azul aqui é a quantidade de obras, o que está em laranja é a quantidade de obras paralisadas ou inacabadas. E no gráfico ao lado, nos verdes com laranja, é o percentual no relativo, né, o percentual de quantidade de obras paralisadas ou inacabadas. Não necessariamente tem 30% dos 900 bi aqui que, de alguma forma, virou entulho. Não. O dado que a gente se aproxima aqui é um percentual na quantidade, mas o dado em valores de investimento é algo perto de 80 bi. É muito dinheiro, não é nada que a gente possa desprezar. Mas o fato é que são 80 bilhões de reais que o governo está dando, de alguma forma, para os estados e seus municípios, e não está recebendo como infraestrutura, como emprego, como entrega de tanto que a gente olha aqui. Quando a gente aproxima esses dados do setor, eles assustam ainda mais. Saneamento básico. Saneamento básico é um problema latente no Brasil. A gente tem hoje, são dados aproximados, 30% do Brasil não tem saneamento básico, não tem água potável. E a Argentina, assim, tem quase metade das obras de saneamento básico, mesmo com marco do saneamento e tudo aquilo, inacabadas. Isso aqui é falta de gestão, é falta de olhar, e a seguradora pode ser esse olhar, uma das partes, né, não só ela poderá ser um olhar importante para o todo. Habitação, mobilidade urbana, educação, olha a quantidade de obra parada em educação. Então, isso nos assusta. São dados, de novo, do Senado Federal, o mesmo ambiente que a gente buscou os dados anteriores, a gente aprofunda aqui, e a gente segue trazendo essas informações, esses dados, para chamar atenção, efetivamente. No nosso país, nossos colaboradores, dos contratantes públicos não exigem, não, mas não conheço seguro garantia, não conheço tipo de calção, é uma obra pequena, vou fazer aqui. A gente pode ver que mesmo uma obra pequena tem dado na água aqui, como a gente fala, né? Não tem dado certo. Então, a gente quer, de alguma forma, trazer esse compromisso a todos, né? 2 reportagens grandes, Jornal do Estado de Minas, a Fonte G1, só elucidando um pouquinho o que a gente fala. E aí eu entro na parte de, legal, Guilherme, e aí, quero o produto, como é que eu faço? Simples. Nos dê o CNPJ. CNPJ da empresa de vocês, de um cliente de vocês, um colega de vocês, uma sugestão, um contato de vocês, conta um pouquinho no seguro garantia, acessa a Juntos Seguros, o CNPJ eu faço um pré-cadastro da tua empresa, busco Receita Federal as tuas informações básicas, razão social, endereço, etc. Faço uma prévia de uma análise de crédito, então a gente tem nossos birôs de crédito que eles lidam com Serasa, Boa Vista e o comportamento dos nossos últimos 30 anos. Então a gente concede um crédito às companhias em segundos mesmo, a gente testa hoje, o tipo de tecnologia está aqui, não vai deixar eu mentir, 58 segundos, no máximo tem um limite de crédito na tua mão. E a partir daí, uma vez aprovado o limite, né? Risco, muitas vezes, são contatos menores, não demandam uma análise de risco maior. A represa Rover, sim, demandaria. Os demais, é muito no dia a dia, no volume, sem precisar subscrever esse risco, a prova se emite. Então, algo simples.
E quero trazer para vocês aqui um ponto que no ano passado a gente lançou no Conlistantes, o primeiro Conlistantes, o Mauro que estava conosco aqui lançou essa ferramenta, que é o Fidelize Tradicionais. Fidelize no conceito de fidelizar os clientes, e o tradicional porque ele foca no seguro garantia no mercado não judicial, mercado de contratações tradicionais, que é onde nasceu o produto, efetivamente focado em obras ou eventualmente contratos públicos. Isso aqui é uma imagem da plataforma. Na prática, o que o Fidelize Tradicional faz? Ele mapeia todos os editais, isso a nível diário, tá? São vários robôs por inteligência artificial, que eles chamam hoje de machine learning. Ele mapeia todos os editais que, de alguma forma, solicitam algum tipo de garantia. Eles apresentam para a seguradora aborda a vocês, ou eventualmente aos clientes dela, falando o seguinte: olha, tem um edital aqui que solicita seguro-garantia, você está inscrito a participar, está aqui o produto. E mais, o momento 2 dessa prospecção, isso é uma coisa legal, a gente cada vez mais quer sugerir, em parceria com a Conlistação, os principais editais similares ao que você já participa. A Conlistação já faz isso em algum grau. Então a gente quer falar o seguinte: olha, vai ter um edital aqui de fornecimento de mão de obra, eventualmente fornecimento de segurança para um contratante. Você já participou de algo similar? Eu acho que você devia dar uma olhadinha aqui. Talvez seja do teu interesse olhar esse edital. E se quiser, está aqui minuto na pólice, aperta o botão e emite ela. Já está pronto e habilitado para poder participar. Então a gente vai começar cada vez mais a impactar o mercado para tentar mudar um pouco aquele gráfico amarelo. Deixar ele cada vez, aquele gráfico azul, deixar ele cada vez mais amarelo na densidade do produto e na segurança desses contratos. Caminhando para o fim, eu estou olhando essa telona rosa aqui para vocês, está diferente de ver, né? Há pouco falei, pô pessoal, turma do Marte agora com essa onda de filme da Barbie e tal, já botou a tela grande rosa aqui na frente. A gente pode perceber que, de fato, já estamos com todo mundo no mesmo ambiente aqui. Como saber mais? Como eu posso ter mais informações sobre isso? E eu ganho alguma coisa? Se eu for lá na Junto Seguro, vou tomar um cafezinho, uma água, e aí? A gente também quer trazer alguma coisa para vocês, poder convidar vocês mais perto da gente, né? A gente está, no último dia do evento, no dia 21, sorteando uma Alexa. Não a Alexa aquela redondinha, a Alexa maior, que é o Echo Show, que não tem, vale a pena. Super legal, ela é uma TVzinha assim, como se fosse um iPad, que a gente vai fazer esse sorteio a quem simplesmente for no nosso stand e se cadastrar. Contar um pouco o que faz, por que está aqui, dar os dados que a gente possa efetivamente ligar vocês depois, ou passar um e-mail a vocês depois, e que foram concorridos. E é uma forma singela de a gente também agradecer o tempo que vocês estão aqui comigo, o tempo que vocês estão aqui conosco, e o interesse que vocês podem ter, por consequência, em cada vez mais ter os seus contratos garantidos. Eu não queria... Aqui o último slide, daqui eu já caminho para o fim, estou no horário aqui, alguns eu dei uma acelerada para, de fato, acompanhar vocês mais de perto, mas eu não queria deixar uma vez mais e parabenizar todo o pessoal da Conlistação pelo grande evento. É muito legal o que está sendo feito aqui, é muito legal trazer em voga a quantidade de demanda, a quantidade de interesse, de conteúdo, para um tema que é um tema antigo, um tema muitas vezes considerado um tema burocrático. Então, como a gente pode pegar essa parte de licitações de uma forma deixando um pouco mais leve, um evento, com trocas, com happy hours, com tantos palestrantes bacanas. Hoje vai ter o Piandes aqui, conversando com a gente aqui também, é um cara sublime para a gente sair um pouco disso aqui e entrar um pouco numa parte mais espiritual, de mundo, de vida, de família. Eu quero dizer também que, da mesma forma, eu estou muito feliz aqui para estar com vocês. Espero, de alguma forma, que eu pude agregar um pouco valor no dia a dia de vocês, que despertei alguma curiosidade ou, eventualmente, alguma inquietação, porque a gente pode mudar e transformar o Brasil daqui em diante. Eu acredito verdadeiramente nisso. Eu acho que a nova lei ela vai corrigir parte do problema, ela não resolve, ela corrige parte do problema. Os Estados Unidos, 100% dos valores, 100% do percentual dos contratos são garantidos por seguro. Como eu mostrei no Brasil, vai ser até 30%, já é um avanço, mas nos Estados Unidos é 100%, e esse, mais uma vez, é motivo da quantidade de obras que lá são concluídas em comparação ao nosso. E eu quero, da mesma forma, agradecer a todo o time de marketing que passou as últimas semanas aqui também, me ajudando e acompanhando, para que a gente pudesse disponibilizar a vocês um conteúdo de bastante história, bastante profundidade no seguro. E eu espero que vocês agora, se alguém perguntar o que é seguro garantia, vocês consigam minimamente falar, pô, vem cá, uma vez escutei isso aqui, acho que eu entendi. Acho que eu entendi, pode gerar um interesse, ou eventualmente despertar um interesse em cada um de vocês. Pessoal, obrigado. Estou do lado com vocês aqui. Prazer com vocês.